Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV Câmara. Declaro aberta 72ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa do segundo período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Jordão para fazer a leitura do versículo bíblico. Qualquer que muito for dado, muito se lhe perderá. E ao que muito se confiou, muito mais se lhe perderá. Lucas, capítulo 12, versículo 41. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Jordão. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. A presidência convida, nesse momento, o secretário Adotto, o vereador Fábio D'Alonso, para fazer a leitura das correspondência recebida. Pois não, senhor presidente, justificativa de ausência do vereador Roque Matei, venho através do presidente justificar minha ausência na reunião plenária ordinária do período do dia 13 ao dia 14, por estar participando do 17º Fórum Nacional com o tema Qualidade e Educação, Financiamento, Gestão e Aprendizagem, que acontece de 13 a 16 de agosto de 2019, em Mata de São João, Bahia. Emenda modificativa ao projeto de lei número 144/2019, que tem como autor o vereador Cláudio Aragão. Projeto de lei ordinária número 169/2019, que proíbe a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente, no âmbito do município de Joinville. Assina a vereadora Iracema do Retalho. Requerimento número 245, 2019, do vereador Odir Nunes. O vereador abaixo assinado, de acordo com o artigo 205 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a retirada da indicação número 10.087/2019. Ofício número 1742/2019, aos senhores vereadores, encaminha balanço mensal. Atendendo ao disposto na legislação em vigor, encaminha a Vossa Senhoria o balanço patrimonial, balanço financeiro e o balancete de despesas da Câmara de Vereadores referente ao encerramento do mês de julho de 2019. Assina Cláudio Ney Aragão, presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Está feita a leitura, senhor presidente, de todas as correspondências recebidas. Obrigado, vereador Fábio D'Alonso. Ainda um pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno, declara aprovada a ata da 71ª sessão ordinária realizada em 12 de agosto de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada. O vereador Richard estava sentado ali, saiu agora? Então ele saiu faz 30 segundos. A gente reconsidera e reaprova depois. Valeu, obrigado, vereador Odir. Obrigado, vereador Odir. A gente volta com o quórum após o horário destinado ao partido. Vereadora Tânia, então agora já temos 10. Vou repetir, então, observação bem dada, tínhamos 10, um quórum para aprovar a ata, o vereador Richard já voltou, estamos em 11. Declara aprovada a ata da 71ª sessão ordinária realizada em 12 de agosto de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação, conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. Horário destinado aos partidos políticos. Artigo 126 do Regimento Interno, PSDB, por 6 minutos. Vereador Natanael Jordão.
Presidente. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, funcionário dessa casa. Senhor presidente, enquanto nessa casa se discute quem assina ou não assina CPI, o vereador Natanael Jordão está nos bairros trabalhando pelo aquele povo que acreditou em cada um de nós aqui. E quero aqui, senhor presidente, agradecer ao executivo do nosso município, aos subprefeitos, secretários, por ter nos ajudado com as nossas reivindicações, nossas moções, nossas indicações, que temos levado até eles, indicações, moções estas, que trazida de munícipes ao nosso gabinete ou ao nosso escritório comunitário, que é localizado lá no bairro Paranaguamirim, que desde que nos elegemos, colocamos lá no bairro Paranaguamirim o escritório comunitário para ter acesso daquelas pessoas que não conseguem se deslocarem do bairro até a Câmara de Vereadores. Então, o nosso escritório comunitário é para que nós recebemos essas pessoas lá e atendemos muito bem, porque são pessoas que acreditam em nosso trabalho, senhor presidente. Senhor presidente, quero aqui falar algumas coisas que já tivemos feito nesse tempo que estivemos aqui, mas eu já percebo que o horário ele está andando muito rápido. Então, vou falar mais algumas coisas e outra oportunidade eu vou falar o que nós já fizemos nesses 2 anos e meio de mandato, que aqui estamos trabalhando na nossa cidade essa que tanto amo, nossa cidade de Joinville. Senhor presidente, quero aqui fazer um convite a todos os senhores e senhoras vereadoras, que no dia 6 de setembro, às 19 horas, será inaugurado, lá no bairro Benevalt, uma agência da cooperativa Sicoob, vereador Odi Nunes. Um trabalho deste vereador que vos fala, junto com a comunidade, junto com a diretoria do Sicoob, com o apoio do nosso executivo. O vereador Odi Nunes é um trabalhador também que teve a oportunidade de levar essa cooperativa lá para a sua região. E no mês de novembro, senhor presidente, teremos outra agência Sicoob sendo inaugurada, levada também por este vereador que vos fala, para o bairro Paranaguamirim. Bairro Paranaguamirim e bairro Benevalt, eles ficam localizados na região sul de Joinville. Então, senhor presidente, o que nós temos que fazer é trabalhar pelo nosso município, fazer que essas pessoas que nos colocaram aqui tenham o prazer, tenham a satisfação de, se assim for possível, e se for da vontade de Deus, acreditar em nós, cada um de nós, novamente. Eu acho que nós, cada um de nós, vereadores, nós temos que tomar essa tribuna aqui para enaltecer os nossos trabalhos. Eu vejo aqui, às vezes, alguns colegas falando que alguns vereadores não retornam mais para esta casa, e eu afirmo, grande vereador, seu Ninfo, sempre seu Ninfo, e vereadora Iracema do Retalho, o que vai fazer nós, vereadores, retornarmos para esta casa é o nosso trabalho na comunidade. Não é por nós tomar essa tribuna, segunda, terça e quarta, vir aqui para falar com muito conhecimento de alguns assuntos. O que o povo quer é que nós, nesses 4 anos de trabalho que estamos
nessa cidade é que nós levamos algum benefício, algum recurso para nossos bairros a qual nós moramos. Então, Pelé, vereador Pelé, você também é um trabalhador. Então, o que vai fazer que a comunidade lá do bairro Espinheiro, do bairro Piraberaba, do bairro Iririú, Floresta, Vila Nova, e assim por diante, que vai fazer esses vereadores retornarem é o trabalho. Eu não acredito que você que está nos assistindo, senhor presidente, mais um minuto, por debates, por falas bonitas, você tem que acreditar no seu vereador, como você acreditou por ele estar aqui hoje, é no trabalho. Ele tem que trabalhar para levar melhorias para o seu bairro, para a cidade, para o nosso município que nós tantos amamos. E eu como venho sempre, senhor vereador, eu venho sempre falando nesta casa aqui, que nós temos sim que se unir cada vez mais, nós 19 vereadores, porque 19 vereadores unidos, a cidade com certeza vai ficar mais bonita e vai ter muito mais trabalhos, muito mais melhorias. Porque enquanto nós ficamos aqui se dividindo em alguns momentos, com algumas críticas, com alguns debates que às vezes se torna até chato, vamos falar assim nessa palavra, senhor presidente. O povo que está nos assistindo, ele não é... o que acontece, senhor presidente? O povo que está nos assistindo, ele quer que cada vereador Pelé, vereador Jaime Evaristo, o povo quer trabalho, o povo quer melhoria no seu bairro, na sua região. Então, senhor presidente, eu vou fazer o máximo possível sempre para fazer que aquele povo que acreditou no vereador Natanael Jordão receba melhoria no seu bairro. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jordão. Agora, por 9 minutos, o PSB. Vereador Ninfo. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público aqui presente, muito boa tarde a todos. Eu vou tomar a liberdade de voltar mais uma vez ao tema de ontem, e especialmente para aqueles vereadores que não leram o nosso regimento interno, e muitos dos quais já estão aqui há muitos anos, que falam o seu artigo 2º, olha bem no começo, né? Que a Câmara dos Vereadores tem as funções legislativas de fiscalização e julgamento, podendo ainda sugerir medidas administrativas ao Poder Executivo Municipal, no que lhe compete praticar atos de administração interna. Gente, esse é o artigo 2º. Eu observei ontem, e como empresário, que a maioria dos vereadores, especialmente aqueles da base, não sabem isso até hoje, que é lamentável. No artigo 85, ele fala tranquilamente, entre outras atribuições, é assegurado ao vereador participar de trabalhos da Câmara, usar a palavra, assistir reuniões e fiscalizar as atividades do Poder Executivo Municipal e da Câmara dos Vereadores. Então, dizer que o vereador vem aqui para trabalhar, na verdade, quem trabalha é o Poder Executivo, quem executa é o Poder Executivo, quem fiscaliza é o Poder Legislativo. E no artigo 66 fala o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito, o famoso CPI, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais em matéria de interesse do município, além das atribuições previstas para as comissões técnicas. Gente,
Ontem nós ouvimos aqui uma quantidade de impropérios, palavras absolutamente jogadas ao vento, dizendo para que uma CPI, só vai dar trabalho, vai ter custos. E um vereador com muita experiência aqui falou, outro veio que vai atrasar a obra e assim por diante. Ou seja, tais vereadores não têm nenhuma noção do que é a sua responsabilidade. Vereadores completamente desconectados com a realidade da nossa cidade. Porque vereadores esses que jamais pagaram uma conta para sustentar um funcionário, um colaborador, gerar um emprego ou coisa do gênero. Os empresários e as pessoas que aqui estiveram semana passada, se lamentando profundamente pelo custo, pelo gasto, pelo prejuízo, pelo assalto, por tudo quanto mais aconteceu, e não há por parte dos vereadores da base sensibilidade, completamente amorfos. Haja vista a mesa aqui sem nenhuma atenção para a nossa conversa, como é muito natural isso, naturalmente, né? Completamente ignorantes, amorfos ao que acontece na nossa cidade. Ou seja, nós precisamos nos dar respeito para podermos ser respeitados. Imaginamos que o povo está nos julgando, de fato está. E quando aqui se dizia, algum vereador experiente falou, que poucos ou quase nenhum serão reeleitos, eu tenho a certeza absoluta disso, que nós não cumprimos com o nosso papel. Estivemos agora mesmo na Justiça Federal participando de uma audiência onde o Ministério Público questionava todas as entidades envolvidas no projeto do Rio Matias, e é assustador o que a gente lá ouve e vê. E dizer que nós não queremos assinar uma CPI porque falta simplesmente coragem, falta determinação, falta honra para cumprir com o seu papel. Esta é a verdade. Vereadores que foram de alguma forma influenciados, ganharam cargos, têm nomeações, têm indicações, e nós sabemos disso, é público, notório, não o fazem porque sabe que se assinando uma CPI, onde vai trazer realmente a responsabilidade de quem é responsável por esse prejuízo gigante que Joinville está vivendo, tais vereadores medrosos, simplesmente amorfos, se furtam a obrigação de assinar um documento que vai fazer com que a nossa cidade reaja à má gestão que aí está. Portanto, prepare-se, porque o Ministério Público não vai desistir, assim como essa Câmara de Vereadores, se houver aqui pessoas realmente com moral, com coragem, que honram o cargo e os votos que tiveram, assumam a sua responsabilidade. Nós vimos, além disso, ainda outras situações onde um vereador que era da situação, acabou se invertendo porque não suportava mais a pressão, e eis que esse vereador é tolhido. Até a própria presidência tolhe o nosso vereador Rodrigo Facchini de fazer a sua exposição. Sinto, vereador, que o senhor está, de fato, ocupando o espaço que é do vereador, e a sua base lhe tira toda a concentração, mal responde a seus apelos, absolutamente tentam desmoralizar a moral que o senhor tem, a humildade que o senhor é, e o homem sincero e sério que está à frente de um propósito. Nós, senhoras e senhores, precisamos mudar a atitude. Empresário que eu sou, sofri com a desgraça que foi a Rua Otto B, quando se lá implantou uma obra completamente desqualificada, porque, especialmente Águas de Joinville, isso foi mostrado hoje no Ministério Público Federal, ou na Justiça Federal, que é a que atrasa todo o processo. Águas de Joinville, que já havia sido privatizada há 20 anos atrás, ainda está hoje na mão do governo, que é o pior administrador de qualquer coisa que possa existir. Nós assistimos isso sem nenhuma reação. Para a cidade, simplesmente porque é um órgão público que para qualquer coisa que precisa ser feito, precisa uma licitação, precisa um chamamento, e
como tudo atrasa, atrapalha. Um órgão que tem mais de 200 funcionários, não tem uma pá, uma picareta, uma enxada para consertar um defeito, quanto mais uma conexão, um tubo, quando arrebentado está. Se a iniciativa privada estivesse à frente de um órgão como esse, tenho absoluta certeza, nós já teríamos o esgoto de Joinville implantado há muitos anos. E se fosse privatizada, em menos de 5 anos, a cidade inteira estaria coberta com água e com esgoto, que é lamentável. Se espera que em 2222 o esgoto de Joinville esteja implantado. Se vocês tiverem paciência de esperar até tanto, eu não me importo com isso, mas gostaria que fosse diferente. Portanto, nós temos um compromisso. Nós não podemos correr da nossa responsabilidade. Vier aqui bater no peito dizendo que faz isso, faz aquilo, vereador tem pouca chance. 10.000 indicações feitas, resultado 0, trazendo custo, prejuízo para o povo pobre que paga essa conta toda, e os senhores vereadores sentados aqui no ar-condicionado, com salário supervalorizado para o tão pouco que realizam. Tenhamos vergonha na cara. O SD, por Solidariedade, por 6 minutos. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente e quem nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Eu cheguei um pouquinho tarde aqui, saí da Comissão de Urbanismo e fui numa diligência com o delegado Larry, na qual eu quero agradecer a atuação brilhante dele, e também através do CBE do doutor Alceu. Nós fomos em diligência numa casa onde tinham 6 animais, 1 em estado de decomposição e 5 abandonados com fome e sede, numa casa num lixo, uma casa num local de alto padrão, um sobrado, e a pessoa simplesmente abandonou os animais, abandonou vidas. E Joinville tem que acabar isso. E o que aconteceu com esse safado, está lá na delegacia, vai para o presídio, porque tem ficha suja. Tá? E eu quero dizer aos senhores que eu estou cheio de barro aqui, porque eu honro o meu trabalho, a minha bandeira. Né? Eu estive lá com muito orgulho, nós fizemos esse trabalho, e nós vamos lutar sim, nós vamos lutar pela bandeira da causa animal, porque é a bandeira que eu fui eleita. E chega de abandono em casas alugadas. Eu lutei desde o início do meu mandato por um projeto de lei que foi vetado, está reapresentado novamente, e também luto pela chipagem dos animais. Inclusive, vereador Jaime, nós vamos fazer uma discussão junto à Associação das Imobiliárias, para que animais que vão ser adotados, inquilinos que alugam casas, que sejam os animais chipados, já chegam chipados através do contrato, não sei na legalidade, o doutor Rafael vai ver, mas porque não dá mais, são muitos animais abandonados, e o poder público que tem que resolver, são os protetores, as ONGs, está difícil, né? Então, 5 animais, ficamos lá discutindo onde colocar tantos animais. Fora lá, são 26 que eu tenho na minha casa, fora o restante, a minha equipe junto, dá mais de 120 animais que nós temos. E nós trabalhamos de domingo a domingo na luta. E a luta, ela nos deixa depressiva, nos deixa cansado, porque não tem hora. Às vezes a polícia militar nos chama na madrugada para atender um caso. E a gente vai, porque é a bandeira que a gente luta, é a bandeira que a gente tem orgulho. Mas eu quero alertar, né? Alertar que a causa animal mudou, políticas públicas mudaram e nós temos uma delegacia, através da delegada Tânia Arada, atuante. A polícia militar também nos apoia quando temos que entrar em alguns recintos. Então, alerta para quem adota animal, leva para sua casa e depois quer abandonar. O delegado Larry não achou o safado lá na casa, mas nós descobrimos através de vizinhos onde ele estava. Enquanto nós ficamos na casa ali, resolvendo o problema desses animais, o delegado Larry foi lá e prendeu o safado que abandonou.
Então vamos acabar com irresponsabilidade em relação aos animais. Animais são seres sencientes, são vida. E não é perder tempo aqui na Câmara, não, eu tratando disso, porque é a minha bandeira e a minha luta. E também é saúde pública, é a causa animal. É saúde pública atender bem, adotar com responsabilidade os animais. Os animais, eles são vidas, eles têm amor, eles sofrem, eles têm sede, têm fome. Não simplesmente adotar e simplesmente abandonar. Por isso que eu luto que o município tenha a chipagem, que entre a lei de fato, né? Cobrando o quê? O tutor responsável, ele vai fazer a chipagem sem problema nenhum, mas nós queremos pegar, vereador Pelé, aquele responsável que simplesmente adota e depois sai da casa, vai para outra casa e abandona. Isso vamos acabar. E olha, e vamos acabar na delegacia sim, eu não tenho medo de ninguém, né? Eu não tenho medo de ameaça, eu não tenho medo de nada. Eu tenho uma luta e vou lutar sim. Se tiver que prender, só esse ano eu já fiz 12 depoimentos. Pessoal, vamos segurar a palavra, vereadora Tânia. Está na tribuna? Ok, vereadora, desculpa. Só esse mês agora, esse ano agora, nós tivemos mais de 12 depoimentos na delegacia como testemunha, né, de maus tratos de abandono. E eu não tenho medo, não. Eu vou porque a bandeira é o amor aos animais que me fez estar aqui. É a luta que eu tenho aqui. Luto por leis, luto por políticas públicas, mas luto também para respeito aos animais. O PDT, por 3 minutos. Vereador James. Não, vou ler aqui. PSC pediu para falar depois, PDT não está, PROS não está, PSD, o MDB, não, você fala. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionário desta casa. Eu acho interessante, pessoal, o prefeito foi lá na escola de Tifraita entregar mais tablets, quase 9.000 tablets aí, entregar para as escolas, uma mudança grande e ninguém fala. Ninguém fala que tinha fila nos postos de saúde. Antes tinha fila, tinha que marcar, ia 3 horas, hoje não tem mais. Mas ninguém fala mais, Pelé. Ninguém fala. Eu acho interessante, cara, que as pessoas, eu acho que não moram em Joinville. Não moram em Joinville. Viu, nosso amigo que está ali, vereador Richa, eu acho que não mora em Joinville. A mudança que teve, os 4 anos que foi pago a dívida, que o prefeito assumiu, que nós aqui, pessoal, quem estava aqui no primeiro mandato, que não tinha salário do servidor, ninguém fala disso. Entendeu? O grande administrador do Deller pegou essa cidade de um jeito e está de um outro. Que está acontecendo tanta obra que vai acontecer. Ontem eu estava ali com o prefeito, aí eu fiz ele, prefeito, o senhor está esquecendo de anunciar os pais lá. Ele anunciou mais uma obra na frente do colégio de Tifraita, que é a rua Helena Casagrande. Então vem aí, quinta-feira, quero convidar aí os nobres amigos, para estar ali, o prefeito vai assinar mais um recursozinho que ele conseguiu lá de 100 milhões, vereador Jaime, vereador Fábio, que vai ser assinado quinta-feira, né? Aqueles 100 milhões ali que são uma bacatela aí para Joinville. O prefeito não trabalha, não, a equipe do prefeito do Deller. Eu acho que alguém não mora em Joinville. Diz que é de Joinville, mas eu acho que tem pessoas que não moram em Joinville. Nós trabalhamos muito, pessoal. O pessoal pode criticar, pode. Esse é o meu jeito de trabalhar, como o seu amigo Jordão. E tem gente que soltar aí, depende do lugar aí, ele não sabe nem onde está.
Não, tem que jogar o GPS, né? Porque eu não. Eu moro em Joinville 50 anos e pode me perguntar tudo. E tem pessoas que, entendeu? Se soltar, aí depende o bairro, ele não sai. Claro, ele vai ligar o GPS, o carro dele é importado, né? Carro importado, se for, né? Então assim, ó, tinha vereador que não queria assessor, mas chegou a botar assessor do outro vereador. Aí vem falar aqui alguma coisa. Pô, o meu gabinete continua o mesmo, pessoal. Olha lá onde eu entrei. Pode ver, o gabinete é o mesmo, vereador. Teve gente que modificou, parece um palácio, não é um gabinete de um vereador. Então assim, ó, pessoal, é muito fácil vir aqui criticar e falar. Nós trabalhamos muito, eu e a minha equipe trabalhamos muito, pessoal. Fui atrás de recurso, ninguém acreditou. Está aí a licitação da Timbé, está aí a licitação que vai sair do Parque Guarani, do Parque Guaíra, da unidade básica lá do Aventureiro, que fizemos uma audiência pública. Vereador Maurício Peixe, o senhor também participou e viu aonde o povo escolheu, e nós fomos atrás do recurso. Tivemos lá com a comunidade do Paraíso. Tem vereador que bobear não conhece o Paraíso. Fomos lá buscar um recurso, conseguimos. Está pronto o projeto, a licitação da unidade básica lá do Aventureiro vai para a licitação agora. Um monte de obra, parabéns, prefeito. Tem gente que pensa que aqui, eu acho que não mora em Joinville. Pelo jeito que fala aqui, não mora em Joinville. Eu me criei aqui em Joinville, vim lá de Tijucas. Meu pai tinha uma venda, nós era coroinha ali do Padre Valente, o tempo que era só lama. Iluminação no Aventureiro nem existia, há 50 anos atrás. Começamos a trabalhar cedo. Meu pai sempre dizia, o homem que trabalha vence. O trabalhador vence, e aí quer fazer de tudo quanto é maneira. O prefeito Udo está fazendo uma grande... Rapaz, vai acontecer tanta obra aqui que tem gente, Richa, que não se acredita. Nem buraco, e não vão falar mais em buraco. Pode ver. Não, ninguém vai falar mais em buraco. Vai ter tanta obra agora. Começou aí a Blumenau. Meu Senhor do céu. Parabéns, meu amigo Odir, hoje na nossa comissão, Pelé. Fizemos um requerimento para solução. Solução aí, tem vereador que quer tumultuar, não. Meu amigo, vamos resolver. O vereador Odir, gostei, vereador Odir. O senhor hoje foi firme, falando de solução. Marcamos aí, em nome da comissão, porque a gente não é sozinho, o vereador Odir acatou o nosso requerimento, para nós marcar uma reunião com os técnicos e o novo secretário da SAMA, que o prefeito colocou, para nós resolver o assoreamento do Rio Cubatão. Tem tanta coisa ali, Odir, que vai ali, vai ser esclarecimento. Vai ser feito uma grande reunião. Vereador, eu vou passar um pouquinho a palavra para o meu presidente, meu amigo Cláudio Aragão. O senhor vai pegar a tribuna ou vai usar daí? Então, vou passar a palavra aí para o presidente, vereador Cláudio Aragão. Obrigado, presidente. A palavra ao vereador presidente Cláudio Aragão. Obrigado, vereador Mauricinho, presidente vereador Wilson nesse momento, colegas vereadores, colegas vereadoras, o público presente, telespectador da TV Câmara, nosso internauta, funcionário da Casa de Leis. Colegas vereadores, infelizmente, eu me entristeço às vezes quando eu escuto e fico até chateado. Pessoas com conhecimento do regimento interno, né? Até dar um close aqui. O regimento interno, eles vêm tentar desestabilizar os vereadores. E pessoas com conhecimento, se dizem com cultura e educação, porém falta de respeito. Falta de respeito e até educação. Isso é falta de educação, viu, vereador Ninfo? O vereador Mauricinho, quando ele se dirigiu a mim, e aí o senhor respeita poucos vereadores, o senhor é empresário, né? O senhor é empresário, não respeita o parlamento. E eu vou dizer por que o senhor não respeita o parlamento. O vereador Mauricinho veio me perguntar de uma colega nossa que está internada no hospital, a vereadora Ana Rita. Ele veio perguntar
se eu sabia algo do estado de saúde dela. Eu digo, olha, o que eu sei é que ela está hospitalizada. E nós não estamos na ordem do dia, vereador. Aqui é o parlamento. Quantas vezes eu vi o senhor se levantar e vir aqui falar com o vereador Maurício, falar com o Facchini, falar com o pessoal do grupo, com a sua assessoria? Isso aqui é o parlamento. Quando inicia a ordem do dia, que aí muitas vezes o senhor não está aí, porque o senhor tem um outro compromisso, o senhor vai para a CIG, o senhor vem pedir para o presidente que vai se ausentar, e a próxima vez que o senhor se ausentar, eu vou consultar a casa e até, se possível, descontar a falta, sem justificativa. Isso sim é feio. Feio é estar na sessão ordinária e jogar o jogo da paciência, como o vereador Mauricinho já viu e o vereador Wilson, aqui na sessão, na ordem do dia. E feio mais ainda é não ser responsável pelos seus compromissos. Não me dizer e desacatar que eu estava escutando muito bem o que o senhor estava falando. Agora o senhor tem que compreender, o Facchini, ele tem um partido político. O regimento interno diz que ele tem que falar dentro da ordem do dia no seu partido político ou na fala que um partido conceder. Eu nunca deixei ninguém, colega de vereador, de falar aqui. Eu nunca cortei a fala nem do senhor quando pediu um minuto a mais. O vereador Odir me cansa de pedir aqui. Então o senhor foi injusto com a casa. O senhor quer mandar em nós como se nós fôssemos seu filho, mas nós não somos seus filhos. Se fosse teus filhos, eu estaria trabalhando contigo na tua empresa. Mas não sei por que eles não estão. Não sei, não sei. Eu também não sou teu filho. Então, se o senhor quiser falar as coisas para mim, não é aqui nessa tribuna que eu vou concordar. Porque eu fui candidato, eu recebi 5.000 votos, e com muito orgulho. E não é o senhor que vai dizer o que eu devo fazer. Eu tenho respeito pela sua idade, mas o que o senhor falou hoje, para o vereador Jaime, para o vereador Jordão, e dizer que eu não estava prestando muita atenção em você. Você tem costume de passar por cima das pessoas, respeita as pessoas. Educação, ela é a coisa bonita da vida, e o senhor não tem tido educação com os parlamentos aqui, com os parlamentares. O senhor pode falar para qualquer um, eu não concordo. Fale para os seus filhos, não para mim. Não para mim. Eu sempre respeitei o senhor. E hoje o senhor faltou com respeito com a casa. E outra coisa, respeita a democracia. É o processo democrático. O senhor ficou de um lado numa eleição de uma mesa diretora. A sua mesa, perderam. Paciência, eu já perdi outra vez. Eu já perdi, pronto. Fiquei do outro lado. Eu fui o vereador na legislatura passada, mais perseguido dessa casa. Eu era o líder do governo, ao ponto de atacar minha família. Mas eu nunca ataquei a sua. Então eu só peço que o senhor respeite o parlamento e respeite o regimento interno. Quanto à questão do vereador Facchini, é uma questão particular que ele tem que acertar com a bancada. Eu faço parte da bancada dele. Eu faço parte da bancada dele. Mas o líder da bancada é o Mauricinho, não sou eu, vereador Ninfo. Não sou eu. Não sou eu. Entendeu? Vereador Claudio, então, se Vossa Excelência me permitir então, uma parte. Eu estou com a palavra. Sim, eu aguardo. Só um minutinho. Eu aguardo. Pode aguardar que eu vou te dar o tempo. Então, vereador Ninfo, às vezes o senhor cochila aí na bancada, mas ninguém fala nada. Entendeu? Então o senhor tem que vocês têm que parar e respeitar o parlamentar. O parlamento. Agora, se o vereador Jordão, o partido dele, o vereador Jaime, eu nunca vim aqui e falei mal do seu partido. O senhor nunca viu? O senhor nunca viu? O vereador Paraíba, a vereadora Iracema, o próprio vereador Ninfo, vocês têm um partido político. A questão do partido de vocês têm que acertar lá no partido. Eu sou bem amigo do vereador Maurício, do vereador Pelé, do partido do Jorginho Melo. Eles vieram pedir para mim ajudar a coordenar a campanha aqui, eu abri os braços. E até poderia dizer que se o Udo não abraça a campanha do Jorginho, o Jorginho não se elegeria. Sabe por quê? Porque faltou 10 mil votos, e aqui ele fez 82 mil votos, ou 88, 94. Com apoio de quem? Do Udo e desse que está aqui falando, e os dois são testemunha disso, porque eles vieram pedir para mim. Então, antes do senhor humilhar as pessoas, não faça isso. O senhor não precisa disso.
Não precisa. Nós somos vereadores da base, mas nós temos comunidade. E nós temos família, mas nós temos educação, vereador. O vereador Lio mora lá no Panágua. Ele mora no Panágua, eu moro no João Costa, ele mora no Aventureiro, ele mora no Iririú. E nós somos da base, esse é o processo democrático. Graças a Deus que é assim. Já pensou se fosse só empresário aqui, o povo não vinha nessa casa? Porque vocês iam fechar essa casa. Essa é a vontade sua. Essa é a sua vontade. É isso que dá a impressão quando você fala aqui que o empresário tem que mandar. Vossa Excelência me permite uma parte? É isso que o senhor fala aqui. É bem isso. Não é por aí. Essa é a sua vontade de fechar o parlamento. Certo? Então, vereador Ninfo, me perdoe, o senhor vem falando isso faz dias, tem outros vereadores que vêm falando isso também. Então é o seguinte, esse aqui é o maior parlamento do Estado, nós merecemos respeito, nós merecemos, certo? O senhor pode ter certeza, nunca vou entrar na era sua familiar, particular. Agora, aqui no parlamento, respeite a gente. Nós temos mandato. Sua parte, vereador. Sobrou muito pouco, mas eu quero, com muita tranquilidade, dizer que eu aprendi com meu pai, que nós podemos sim divergir no campo das ideias, mas nunca no campo pessoal. Bem isso. E o que está acontecendo nesse plenário Parabéns hoje, que o senhor teve essa visão. lamentavelmente, nós estamos fazendo ataques pessoais. E eu quero sempre ter o direito de divergir no campo das ideias. Eu quero ter o direito de vir aqui, sim, e no centro da cidade, não é digno da pujança e do merecimento do cidadão joinvilense. Agora, muitas das vezes, eu não tenho essa oportunidade. Vossa Excelência preside essa casa, eu já presidi, e eu quero desde já aqui fazer uma indagação a público, à mesa diretora. O PMDB tem 15 minutos na palavra destinada aos partidos. Essa contagem se dá porque cada vereador teria 3 minutos. E eu não tenho conseguido usar a tribuna no horário destinado ao meu partido desde o primeiro dia que eu resolvi divergir no campo das ideias, divergir do governo. Então eu faço aqui um requerimento verbal, se for necessário eu vou fazer por escrito, para garantir que eu possa utilizar por 3 minutos aquele tempo que é destinado a cada um dos vereadores. Correto. E todos aqui, aliás, a cidade já sabe que muitas das vezes eu não estou... Por mais um minuto. Eu estou aqui há quase 7 anos, já fui líder de governo, já cumpri essa missão, já fui presidente dessa casa e nunca, em momento nenhum, usei do ataque pessoal contra esse, aquele vereador, prefeito, deputado, enfim, a divergência no campo das ideias. Mas eu quero ter esse direito de poder divergir, porque estou aqui não para honrar essa ou aquela figura, estou aqui para honrar o cidadão joinvilense. Então Obrigado, fica, vereador. desde já, o meu requerimento verbal à mesa diretora. Obrigado, vereador Facchini. Senhor presidente, seriam essas minhas colocações. E só para concluir, CPI, eu participei de 2 aqui, no outro governo, na outra legislatura. Uma do medicamento e outra da pavimentação, que o vereador Facchini foi o relator, inclusive, do esgoto, né? Mas, assim, ó, Vossa Excelência sabe da informação, eu não fui o relator. não foi? Vossa Excelência sabe muito bem quem foi o relator. Não, mas eu ia concluir, e o vereador, que não vou ofender o aconteceu. senhor. Não, vamos buscar o que aconteceu. Porque vou deixar bem claro que eu não fui o relator da CPI, Tá bom. não. Só Obrigado. isso. Não foi o vereador Facchini, vou procurar quem foi. Mas, enfim, CPI, vereadores, colegas vereadores, não sei se deu algum resultado algum nessa casa. Estou levantando todas, tá? Estou levantando, pode levantar também. E aí vamos ver os relatórios, vamos ver os pareceres, e aí depois a imprensa fica nos fazendo colocações que alguns da imprensa, inclusive, foram judicializados por parlamentar. Em verdades que foram colocados, e a gente lembra do passado. Então, nós vamos fazer essa buscativa, tá? Mas resultado que é bom, né? E agora há pouco o próprio Ministério Público indagou a Prefeitura Municipal
Conclusão, não se chega a conclusão nenhuma. A obra segue normal até que se veja, claro, que existe um prejuízo, existe um atraso na obra. É isso que precisa vir buscar. Precisa ser buscada uma solução. Porém, a minha preocupação, eu não tinha falado sobre esse assunto, se essa obra chegar a parar, inclusive o jornalista da RBS, ele já deu uma notícia sobre isso. Vai se perder todo o investimento, assim como se perdeu no início do Flot Flux. Lembra? Lá na época do governo Tebaldi, todo o dinheiro foi jogado pelo ralo. Como esse dinheiro é fundo perdido, o investimento, o sonho do centro da cidade de Cidades Cheias, eu acho que está a menos de 6 meses. Por exemplo, acho que menos de 6 meses aquela etapa ali já está concluída. Talvez não na totalidade a obra, mas essa etapa aqui da área do terminal do centro. Obrigado, senhor presidente. Ok, muito obrigado, nobre presidente. Vereador Cláudio Aragão, na bancada do PL, por até 6 minutos. Vereador Pila. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Também vendo tudo o que as pessoas estão falando aqui, também pensei que devo falar nessa tribuna hoje. É triste, nós que trabalhamos, nós que lutamos, vereador Ninfo, eu lhe admiro muito, vereador. Tenho certeza que o senhor é uma pessoa bem-sucedida pela luta que o senhor já lutou nessa vida, pelo que o senhor já fez. Mas eu vou lhe pedir para o senhor, nós trabalhamos muito, não sei de cada vereador, mas eu tenho certeza, vereador, que cada dia que eu saio da minha casa, eu saio cedo e volto à noite. Ajudamos muitas pessoas, lutamos. Cada um nessa casa tem um segmento. Respeito o segmento que o senhor tem. Mas tenho certeza que se o senhor ir lá no meu bairro, onde é que eu ando e trabalho, o senhor falar com as pessoas, tenho certeza que eu respeito essas pessoas e essas pessoas me respeitam muito. Porque desde a mínima coisa que uma pessoa precisa ou da pior, eu vou estar junto com ele do começo ao final. Jamais vou me omitir de ajudar alguém. E vejo aqui, últimos tempos, nessa tribuna, as pessoas vêm aqui, muita gente aqui fala, e assim, barbaridades, eu acho. Se a gente vê o executivo hoje, qual é o executivo do país hoje, o que não tem problema? A situação que o nosso país atravessa. Qual é o executivo que não tem problema? Mas eu acredito uma coisa, eu acho que, como uma pessoa falou aqui, eu acho que Joinville, tem muita gente que não sabe dos problemas de Joinville. Eu não esqueço de uma situação, assim, se voltar um pouco ao passado. Duvido que qualquer pessoa que está aqui hoje não via falar muito, pô, essa escola está sendo interditada por chuvas, por... Quanto que isso muita gente escutava? Ou não aqui nessa casa? Quanto que isso passava? Esse posto de saúde está sendo interditado. Pô, será que as coisas estão tão ruins assim? Eu acredito que, lógico, está ruim, nós precisamos melhorar. Precisamos cobrar, precisamos lutar para melhorar. Mas tenho certeza que nem tudo está tão ruim assim. Não é possível que tudo está ruim assim. Pô, se tudo está ruim assim, não sei se vale a pena nós lutarmos. Uma coisa eu vou dizer para vocês, igual eu falei, eu jamais vou me omitir de lutar e trabalhar para ajudar. Até essa semana, eu fui no posto de saúde no Espinheiros, no Caique, muitos moradores reclamando que as consultas estão indo, está demorando para ser pelas consultas. Fui lá conversar com os moradores, com os atendentes, com o médico, e daí ele teve me falando, ó vereador, aqui não está nada, aqui está tudo dentro do limite, só que está tendo uma falta muito grande das pessoas que marcam para fazer a consulta e não comparecem. Ele falou 22,8% as pessoas não comparecem para a consulta.
Será que isso é tudo culpa do executivo? Será que às vezes não é um pouco culpa também de nós, ser humano, valorizar mais isso? Valorizar, não é porque é de graça que nós ganhamos as coisas, que nós não temos que valorizar. Não quero que ninguém me leve a mal. Mas todo ser humano, todos nós, eu acho que está na hora das pessoas botar a mão na consciência, não vir aqui, nós ficar se matando. Tenho certeza, seu Ninfo, o senhor trabalha. Eu não tenho dúvida disso, que o senhor trabalha muito. E também não tenho certeza, não tenho dúvida, que eu também trabalho muito. Porque nós vim aqui dizer que vereadores não trabalham, eu não sei aonde é que é isso, porque desde o dia que eu me elegi, no segundo dia, você pode ter certeza que de manhã à noite eu não tenho mais nenhum final de semana. Eu falo para o senhor, para quem me conhece sabe disso, eu não tenho mais nenhum final de semana. Nem final de semana eu paro. Uma coisa eu sempre falei, quando eu saía em campanha, as pessoas diziam, só não some. Eu falava, meu povo, jamais vou fazer isso. A única coisa que vocês não vão ter dúvida, que eu vou fugir de alguma coisa ou me omitir de alguma coisa. Eu vou lutar sempre, vou estar junto no que precisar, no que eu posso lhe ajudar, no que eu posso fazer. Mas tem muitas coisas que nós, vereadores aqui, não tem condições da gente fazer. Não depende da gente. Mas o que depende de nós, nós temos que ajudar. E jamais vou me omitir disso, jamais. Só quero dizer para o senhor, lhe respeito muito, mas assim, não generalize, todos nós aqui, não chega aqui e diz, todo mundo. Se tiver pessoas que não têm o compromisso, tudo bem, mas assim, eu jamais quero vir. O senhor não faz o seu papel, jamais. Não faça isso da gente, que a gente trabalha com tanta dignidade, com tanta luta, que não é fácil, seu Ninfo. Eu digo assim, igual você fala, o senhor tem o seu segmento, eu tenho o meu, e cada vereador aqui tem um segmento. E tenho certeza que nós ajudamos muitas pessoas. Isso eu falo para o senhor, anda comigo no bairro, para você ver, ou vai no bairro e pergunta. Assim, eu trabalho muito, seu Ninfo. Como tenho certeza que muitos vereadores aqui dessa casa trabalham. Então, nós mesmos aqui não podemos vir aqui se matar nós mesmos. Nós temos o que fazer, é continuar trabalhando, lutando e fazendo o que é certo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pelé. Agora o PSC, por 6 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, distrito público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa e telespectador da TV Câmara, internautas, todos que estão aqui na plenária. Eu, presenciando tudo que a gente vem presenciando no dia a dia, e nos discursos que vêm dessa tribuna, calorados ou não, ou frios, mostrando esse lado dos vereadores, nos deixa realmente preocupados. O vereador, ele tem o seu papel fundamental. Um dos papéis do vereador é fiscalizar. O outro papel é criar leis e fazer moções. É o papel, está no regimento. Além disso, aprovar bons projetos do Executivo. Todos nós sabemos que os projetos, quando é protocolado, ele passa pelos trâmites e vai para as comissões, primeiro a Comissão de Ação e Justiça e depois para as comissões de mérito. Alguns passam só para uma de mérito, outro passa por 2, 3, 4. Os vereadores sabem disso, e eu acredito que todos têm que ter o regimento também na mente, ou se não, consulta, para isso o regimento está disponível em qualquer momento. Além disso, o vereador, ele vem do segmento. Ninguém chega aqui, vou sair candidato e pronto. Pode até acontecer de sair por sair, mas vem de uma estrutura, vem do segmento. Um é presidente da associação, outro é um líder comunitário, outro é ligado à igreja, ele vem, outro é do meio empresarial, da OAB, advogados.
classe médicos, lideranças lá da comunidade. Nós estamos num país democrático e quem vota é o povo. E cada um tem as suas atividades além do legislativo. O vereador Tânia defende a causa animal, outros defendem a igreja, outro bairro, liderança. Então isso nós temos que entender, é a realidade. Então não são todos aqui que tenham o mesmo atendimento lá fora. Quando o vereador Pelé diz que sai de manhã e chega à noite, é real. Mas as pessoas muitas vezes não vejam isso. Então eu quero dizer que esse discurso não serviu para mim. Além do respeito que eu tenho por cada dos senhores vereadores, além da minha atuação como vereador, além de fiscalizar, de lutar, questionar, eu tenho essa posição. Se o prefeito fica triste comigo ou bravo comigo, eu tenho essa posição, não há problema nenhum com qualquer um dos senhores vereadores. Então, por isso, e o respeito que temos que ter, que cada um daqui não aprova qualquer projeto sozinho. Vamos ver o levantamento de quantos projetos Vossas Excelências têm aprovado. Né? Levanta o número de projetos aprovados numa legislatura. Se ganhar por projetos, analisa quantos projetos tem. Eu posso dizer que eu tenho muitos projetos aprovados nessa casa, agradecendo Vossas Excelências e os prefeitos que sancionaram. Isso eu posso dizer, muitos projetos. Por isso é nossa função, não só aprovar, mas também ter projeto de lei. Pensando nisso, e ouvindo alguns discursos anteriormente, eu não posso defender. Eu tenho que defender os vereadores, no sentido da sua atuação, do seu trabalho árduo. Tudo cai sobre nós. E além disso, nós não fizemos o papel de executar. E a comunidade está entendendo isso, que o papel do vereador é legislar e fundamental fiscalizar. E a nossa comissão tem tratado de muitos assuntos que eu tenho juntos com os senhores vereadores da comissão deliberado ali. Não importa se é o executivo que vem ali discutir, houve as patadas, se podemos dizer assim, mas cobramos. Por isso, mostrando a responsabilidade que nós temos, deliberamos hoje na Comissão de Urbanismo o convite das duas empresas que tratam do trabalho do Rio Matias. Ouvir as duas empresas, ouvir o consórcio, saber por que da demora, quantos funcionários tem cada empresa, se o dinheiro que está sendo pago para eles é suficiente para estocar a obra. Queremos ouvir. No dia da audiência, da reunião aqui, só estava uma empresa. E foi marcado para a próxima terça-feira, às 14 horas, na nossa comissão. Agradecer ao vereador Fábio D'Alonso, vereadora Tânia, vereador Adilson Girardi, vereadores Maurício Pecher, que mesmo da sua posição votou contra, mas realmente nós queremos ouvir, quero fiscalizar, tem esse direito. Quem poderá tirar o direito do vereador? Escutar para buraco. Chamamos a empresa e debatemos e pressionamos para que a empresa voltasse a cumprir o contrato. Ganhou uma licitação no valor baixo e não quis cumprir. Esses empresários que nós temos que tirar de participar de obras públicas, esses nós temos que tirar. E o governo devia tirar. Precisamos ouvir essas empreiteiras, que se não tiver condição de tocar, tem que tomar uma outra responsabilidade. Mas não podemos deixar usar o dinheiro público. Eu digo usar o dinheiro público, senhor presidente. Usar o dinheiro público, com o suor do trabalhador, que paga através dos seus impostos, e empresas irresponsáveis fazerem essa atuação. Então isso nós temos que acabar. Isso no Brasil, no estado e no município. Por isso, quem nos conhece sabe da nossa postura, sabe do respeito que eu tenho, dos votos que nos deram.
e retribuo em cobrança, em atendimento, 24 horas. Levo muito a sério essa responsabilidade. E aqui também, doa quem doer. Nosso papel temos que fazer. E por isso estou aqui. Quero dizer mais uma vez, vai ser na terça-feira, às 14 horas, dia 20, onde vamos ter essa reunião na nossa comissão. Depois vamos chamar o executivo e vamos colocar juntos depois, para que ouvir de um lado e do outro, como nós fizemos com outras empresas. E depois de ouvir, se tiver que tomar outras providências, tomaremos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime Camorde, dos partidos. Fábio, PSD? Não. Vereador Facchini, só solicita ao vereador Rodrigo Facchini, então, que faça o seu requerimento na forma escrita, para fim de que seja encaminhada a diretoria jurídica para análise. Essa questão partidária. Encaminha a mesa diretora, nós daremos a resposta. Uma questão de ordem, nesse caso, não. O vereador Iracema, só se é regimental, não? Antes, porém, o vereador Maurício se inscreveu, depois eu passo para a senhora, depois como líder, vereador Ninfo. Não, a senhora pode falar, se é regimental. Vereador Maurício primeiro, em seguida, vereador Ninfo. Senhor, é 2 minutos só, né? É 3, não? 2. Tinha tanta coisa para falar aqui, mas, em primeiro lugar, vereador Facchini, só queria contribuir. É verdadeiro, o parlamento é para ser usado e todos os vereadores têm o direito. Tanto assim que eu e o vereador Pelé temos as divergências partidárias, mas quando ele pede para falar pelo momento da bancada, hoje eu tinha muita coisa para falar, mas abri mão para ele porque é partido, né? Então cada um tem que se manifestar. Então, nesse sentido, concordo com Vossa Senhoria, é uma questão partidária, o partido tem que resolver. Quanto, presidente, hoje nós estivemos lá na Justiça Federal, o vereador Ninfo aqui já relatou, o que eu vi lá me deixou muito preocupado mesmo, sabe, com a cidade de Joinville. Não vou falar nem com a administração, nem conosco, mas a cidade de Joinville, o que está sendo decidido. Nós não queremos que parem a obra. Se parar a obra é pior, porque vai ficar lá os comerciantes sofrendo. Agora, você se coloque no lugar dos comerciantes que, infelizmente, lá o juiz federal, ele tirou fora a questão da responsabilidade da empresa, da administração pública com os comerciantes, que não vão receber nada. Agora, se você tem um comércio, você tem uma casa, faz uma interferência na frente da tua casa e fica lá, como a Rua Jerônimo Coelho, 3 anos e pouco, perdendo dinheiro, perdendo cliente, perdendo negócio, e você esperando isso acontecer e não vai para frente, o que você faz? Você vai recorrer para quem? Para Deus somente, porque não tem mais outro caminho. O que nós estamos vivendo é uma barbaridade. E veja bem o que o promotor colocou hoje lá. Vamos botar a mão na consciência. Há 1 ano atrás, quando iniciou o processo, em setembro de 2018, tinha 40% da obra realizada. Mesmo com a ação do Ministério Público na Justiça Federal, em 1 ano a obra avançou 10%. 1 ano a obra avançou 10%. E o promotor disse, então, quanto tempo vai levar para concluir mais de 50%? Vai levar mais 5 anos? E os comerciantes sofrendo e nós aqui ficando quietos sem fazer nada? O vereador Jaime saiu, mas me desculpa, vereador Jaime, hoje o senhor fez uma proposta indecente na Comissão de Urbanismo. Quando eu propus para a gente marcar a audiência pública para discutir na Comissão de Urbanismo, foi negado, foi votado contra. Não quiseram discutir. Por que ficar a não assinatura na CPI, a não abertura da CPI? Vão chamar agora, tempo passado, o momento passou, a Comissão de Urbanismo, aquilo que a Comissão de Cidadania já fez? Por que nós não nos unimos agora à Comissão de Cidadania e vamos lá escutar o secretário Miguel, que vai lá falar? Nós estamos fugindo da nossa responsabilidade. Eu não posso concordar com isso. Infelizmente, a
a minha proposição de estar junto com a Comissão de Cidadania, escutando o secretário Miguel, e escutando que hoje a Justiça Federal ia decidir, não foi aceita. Teve voto contrário de 3 vereadores, me surpreendeu, né? 3 vereadores. Então, isso nós não podemos ficar quietos. Então, vereador Jaime, não concordei porque o momento é passado. Nós deveríamos ter feito lá atrás. Teria mais coisas para falar, mas eu vou... Vereador Ninfo, como líder. Como líder. A resposta é 1 minuto. Como líder, o senhor pode falar 2. Senhor presidente, o senhor falou 10 minutos aqui me acusando, 10 minutos me acusando, pelo menos eu deveria ter direito a pelo menos 4,5, né? O senhor falou muito em respeito, uma coisa que eu sempre fiz foi respeitar. Detalhe que os senhores não sabem o regimento interno, então não sabem a sua função, consequentemente, quando eu vejo sentado um vereador aqui que não é dessa mesa, o lugar dele é ali, ele está invadindo áreas que, segundo consta, não é de regimento, né? Então, há uma situação que realmente precisa ser mencionada. Fala que eu chego tarde, observe o livro, seguramente das assinaturas, a minha é a primeira nesse livro, há 2 anos e meio que estamos aqui, a primeira, o presidente tem entrado aqui 6h15, 5h15, com frequência eu já estou aqui no geral. Hoje nós tivemos porque estava no Ministério Público, né? Fala-se que eu estava, vejam, um vereador medíocre me filmou jogando jogo de paciência. Eu não sei jogar jogo de paciência. Eu estava vendo realmente como se constrói uma arapuca para pegar ratos que invadem determinados ambientes. Posso provar para vocês esse detalhe. Ou seja, o vereador medíocre levantou para filmar um outro, assim como ele saiu um dia lá fora, quando estava fazendo um negócio de uma nova operação. Pra vocês terem uma ideia, no tempo em que a Câmara demorou para instalar um sistema aqui, eu inaugurei 19 novos hotéis. A Câmara não conseguiu instalar essa máquina que nós estamos vendo aqui, eu fiz 19 hotéis. Ou seja, não sou vereador de bairro, mas conheço todos os bairros de Joinville, porque eu sou vereador dos empresários, assim como a vereadora Tânia é dos animais, ela cuida desse assunto, eu cuido dos assuntos. Se eu saio cedo para ir na CIG, para verificar realmente as minhas responsabilidades, quiser descontar de mim, nenhum problema, porque eu até dou o meu salário integral. E outro vereador medíocre costuma dizer que eu não queria ter assessores, ele não tem nada com isso, não é da alçada dele decidir esse assunto, além do que eu só tenho 4 assessores, quando a maioria dos vereadores da base tem os 8 e mais os nomeados que ultrapassam realmente as condições. Ou seja, nós precisamos pôr a mão na consciência, aprender as coisas. Falou que eu ultrapasso o tempo, raramente eu ultrapasso o tempo. Lembro uma vez ou 2 que eu pedi para esticar o tempo, quando o próprio partido do PMDB, o MDB, que tem 15 minutos, é comum ultrapassar 5. Não ofendi ninguém, mostrei o regimento. Gostaria que cada um dos senhores olhassem e vissem a sua obrigação. Era isso. Obrigado, vereador Ninfo. Vereador Odir, como líder. Obrigado, senhor presidente. Fico muito feliz quando venho a esta tribuna pelo respeito dos senhores vereadores, pela atenção dos senhores por aquilo que eu falo e, ao mesmo tempo, também pela plateia. Isso significa que as coisas que nós falamos aqui, ela tem um significado. Mas eu não venho hoje aqui discutir CPI e tal, mas eu quero falar de coisas boas. Vereador Mauricinho, hoje ficou caracterizado como é importante a gente discutir as coisas, vereador Facchini. O vereador Mauricinho colocou o requerimento para que a gente sentasse para resolver o problema do desassoreamento do rio Cubatão. E o vereador Mauricinho disse, não, vamos fazer a comissão, vamos marcar a data e vamos todos nos reunir, vereador Maurício. Esse é o papel do vereador.
não fugir da discussão, porque todos nós temos interesse. Parabéns, vereador Mauricinho. Parabéns, é assim que nós queremos resolver o problema. Não é oposição, não é situação. Nós somos uma oposição inteligente, uma oposição qualificada. Agora, hoje não foi bacana? Isso. E quando nós, vereador, resolvemos fazer esse debate, alguns vereadores da situação não queriam. Esse é o papel nosso, de uma forma inteligente. Aliás, talvez depois de 4 anos, foi sugerido, até porque não sabe onde é que hoje está a Secretaria do Meio Ambiente, porque ela está tudo estraçalhada, então foi marcado, aí, presidente, sabe onde vai ser? Lá na sala do colegiado. Aí depois de 4 ou 5 anos, ou até mais, que eu não piso na prefeitura, talvez vou lá, mas eu gostaria que o prefeito ao menos desse uma passadinha por lá. E com certeza ele não vai. Mas eu também, vereador Cláudio Aragão, veja como a comissão é importante a gente discutir. Eu estou falando isso, vereador Richard, porque, veja, nós fizemos uma audiência pública, aprovamos, vereador Pelé aprovou, o vereador Roque, você, o vereador... E nós fizemos uma audiência pública para tratar do questionamento da Lei Temer de regularização fundiária. E, para nossa surpresa, uma surpresa boa, daquela reunião, as vilas estão sendo mapeadas. E hoje, fui na semana retrasada, com o secretário... Concluí, vereador. Para terminar, o secretário da Habitação, o Romeu, que nós tivemos divergência, mas ele me recebeu muito bem, ele, o Osmari, e hoje nós estivemos na Celesc, para tratar desse assunto, da Vila do Oca. Deu para você entender? Então não é oposição naquele momento, aquela discussão lá no Morro do Amaral, eu tinha razão, mas eles entenderam, coisa que o Jonas não entendeu, o papel nosso. Por isso agora tem que ser subalterno do Romeu. Isto, vereador Richard, líder do governo, não precisa ter uma bola de cristal, porque eu já disse aqui que a grande maioria dos secretários do atual governo, a hora que saírem, a hora que perder a eleição, e vão perder a eleição, ele não vai arrumar emprego em lugar nenhum. Conclui, vereador Odino. A minha bola de cristal, mais uma vez, estava certa, tanto é que ele saiu de secretário e teve que se abrigar lá na secretaria. Obrigado. Obrigado, vereador Odilo. Obrigado, vereador Odilo. Como líder, vereador Richard. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, quem nos acompanha pela TV Câmara. Ô, presidente, eu hoje, confesso, quero parafrasear aqui o vereador Jaime Evaristo, estou triste. Na verdade, essa casa tem demonstrado, pelo menos nessa semana, um aguerrido desconforto. Mas não vou entrar nesse campo de ideias, e até porque meu tempo está restrito à fala de como líder do governo. Preparei eu aqui uma apresentação muito grande e vou fazê-la amanhã. De qualquer forma, eu quero aqui anunciar, presidente, os senhores vereadores, mesmo a oposição, né, que tem dificuldades, às vezes, de compreender algumas coisas, mas eu posso os compreender também. De qualquer forma, quinta-feira, às 9 horas da manhã, o governo assina os 100 milhões
que nós aqui nesta casa, situação e oposição, entendeu necessário que nós pudéssemos dar esse crédito, essa confiança ao governo para que pudesse, a exemplo dos 62 milhões já anunciados, quinta-feira, às 9 horas da manhã, assinamos definitivamente esse protocolo e já está pronto aí todo o processo licitatório para as ruas serem pavimentadas, né? Sugiro aí que nós possamos, os que já fizeram, os que não fizeram ainda, consolidar as suas bases, as suas necessidades. Todos os vereadores aqui, eu não estou falando aqui de oposição de situação, tá? Tem que indicar, tem que fazer a indicação. Mas, presidente, eu quero falar, já que o vereador Maurício Peixe tocou nesse assunto, e eu sou aqui um defensor, tenho falado muito sobre o que realmente, talvez, encerramos aqui o nosso seja realizado definitivamente. Mas, novamente, vereador Paraíba, Vossa Excelência que briga pelas continuidade, pelas obras nos seus bairros, cada um dos vereadores. Nós vamos aqui nos engalfinhar, nos criticar e usar essa plenária aqui, porque é um instrumento legal a cada um dos legisladores. Concordar, discordar, porque as obras, que boa parte delas, né, considerando aí, vamos rapidamente, presidente, eu peço um minuto para encerrar, mas eu quero aqui fazer uma retrospectiva. O futuro existe porque antes foi projetado na história, recente ou muito antigamente, e nos permitiu chegar até aqui. E se olharmos aí os últimos 15 anos de governo, separar os 5 que administra o prefeito Udo, criticado aqui pelo vereador Ninfo, dizendo que é a administração, eu discordo em grau, número e gênero, acho que nós podemos, o senhor usou a palavra aqui e disse isso sim, é só buscar as imagens. O senhor falou que é incompetente, que a gestão não é ineficiente, uma má gestão. O senhor falou disso? Ou não falou? O senhor falou que quem gera a cidade é o prefeito Udo, não é o senhor. Então, no próximo espaço, o senhor tem tempo para fazer isso. Mas, enfim, presidente, nos últimos 10 anos, no que era esperar que os governos dos estados e da União assim pudessem representar, houve uma operação de crédito em todos os governos, considerando o PT, PSDB. Esses governos conseguiram, pela sua incapacidade, pela sua incompetência administrativa, apenas 232 milhões de crédito para poder operar obras em Joinville. Esse governo, considerando o primeiro ano que não era, tirando o primeiro ano que não era de sua gestão, são 600 de buscar esses subsídios e entrar em obras que historicamente, aqui tem vereadores que já passaram muito antes de mim aqui, tem um vereador que está há 30 anos aqui, outro há 26, e sabe muito bem que obras assinadas por governos nossos, por governos que nos antecederam no Estado, não saíam do papel. E um deles é a Prudente de Moraes com assunção de responsabilidade do governo do município, numa obra que era integralmente com a nossa contrapartida. Mas, presidente, eu apenas quero anunciar isso amanhã, convidar os vereadores, né, público que nos acompanha. Esse é um momento bastante importante para todos, nós precisamos de obras em Joinville, nós precisamos, isso é ponto pacífico entre base e oposição, avançar nessas obras, e amanhã será quinta-feira, às 9 horas da manhã, o prefeito assina os 100 milhões e nós vamos começar mais obras por senhores e cada um daqueles que está acompanhando a cidade de Joinville. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Como líder, vereador Maurício Soares. Presidente, você veja bem, falar de trabalho, pessoal, vocês escutaram aqui, vocês prestaram atenção, não? O vereador, eu acho que quem votou nesse vereador, presta atenção você que votou nesse vereador que fica no celular, fazendo arapuca para pegar rato. Presta atenção, pessoal. O Mauricinho vai em tudo quanto é lugar e busca um recurso para ajudar o município. O cara teve a coragem, tu vês que é importante essa discussão, vereador Jaime? O cara veio nessa tribuna, pessoal, e disse que estava jogando para pegar rato.
Veja só, que vereador é esse? Aonde que tem vereador que vem para a Câmara para jogar joguinho, fazer arapuca, para pegar rato? Vem aqui criticar o vereador. Esse vereador trabalha dia e noite, vê lá o que eu faço. Vai ver lá no Aventureiro, procura o paraíso, que na obra que nós estamos falando, levando o prefeito, o Dudeller. Esse humilde vereador, cara, eu sou trabalhador, mas não venho aqui caçar rato. Na sessão, quer falar do quê? Um vereador que pagou para chegar aqui. Não veio por acaso, esse veio com trabalho. Trabalhei como presidente da associação, vai ver o meu histórico. Aonde eu comecei a trabalhar na empresa, de menor, pessoal, fazer arapuca para pegar rato. Eu gravei, eu filmei, porque falar aqui é fácil, mas ele falou porque eu gravei. Estou aqui, não sou invasor, eu sou vereador, porque você... Ganhei voto na cidade toda. O cara vinha aqui, pessoal, vocês viram, escutaram, gravaram. Um vereador que vem aqui dizendo que estava fazendo arapuca para pegar rato. Ou tu vem aqui para fazer projeto e trabalhar pelo município, fala bem do governo dele que trabalha. O homem honesto. Você não vê um secretário que foi preso. Pode ter algum meio, mas é retirado. Agora falar, fazendo arapuca para pegar rato, um cara desse quer falar do quê? Um vereador quer falar, vim aqui, pessoal, prestaram atenção, você que votou, não? Eu vim aqui, estava ali jogando, fazendo arapuca para pegar rato. Esse vereador tem projeto, tem trabalho, humilde, pode falar o que o senhor quiser. Que eu estava com arapuca, um joguinho para pegar rato. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Tu pode falar o que quiser. Um joguinho. Pauta regimental. Artigo 144 do Regimento Interno. Não consta projeto na pauta regimental. Grande expediente. Artigo 127 e 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Colegas vereadores, iniciamos a ordem do dia. Em turno único de discussão e votação, o veto total do senhor prefeito após o projeto de lei ordinária número 80/2019, de autoria do vereador Wilson Paraíba, do PSD, que denomina logradouro público. Solicito ao primeiro secretário, colegas vereadores, iniciamos a ordem do dia. Pedimos a contribuição dos colegas vereadores, iniciamos a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que sugere a manutenção do veto total. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores e a todos que assistem a essa sessão, passo a leitura do parecer número 220/2019 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Trata-se de análise do veto integral ao projeto de lei ordinária número 80/2019, cujo cerne é a denominação de via pública municipal. O chefe do Poder Executivo fundamentou seu veto em razões jurídicas, no tocante à errônea descrição do logradouro, que se pretendia denominar, uma vez que se fizeram constar no corpo do projeto de lei as seguintes inscrições: loteamento João Loureiro, no bairro Ulisses Guimarães, quando deveria ter sido feito constar loteamento José Loureiro 1, no bairro Ulisses Guimarães. Sendo que Ulisses grafado ora com I e ora com Y. Cabe aqui aventar que antes de ser submetida à apreciação do Poder Executivo para a ultimação do processo legislativo, o projeto de lei recebeu parecer favorável
nas comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. E, posteriormente, foi aprovado em plenário nas sessões ordinárias realizadas nos dias 11 e 12 de junho de 2017. Em síntese, eis o resumo necessário para a análise técnico-jurídica. A análise. Conforme já adiantamos acima, o veto total do projeto de lei ordinário número 80/2019, apresentado pelo senhor prefeito, tem arrimo em suposta ilegalidade, relacionada à errônea descrição do logradouro que se pretendia denominar. Como é disso, no artigo 43 da Lei Orgânica do Município, preconiza que o chefe do Poder Executivo poderá vetar projetos de lei quando inconstitucionais ou ilegais, ou contrários ao interesse público. As razões do veto invocadas são albergadas na primeira possibilidade. Portanto, sua análise por esse órgão de consultoria jurídica está distrita aos aspectos jurídicos externados no ofício. Feita essa breve digressão quanto à dupla possibilidade de fundamentação do veto, passa-se a análise das razões nas linhas que seguem. Alega o senhor prefeito, com fundamento nas informações prestadas pelo órgão de planejamento municipal, que o projeto de lei supracitado infringe o artigo 3º, inciso 2º da Lei Municipal 5.230, de junho de 2005, que dispõe sobre denominação, emplacamento, numeração de vias públicas e próprios municipais, considerando-se que a via que se pretende denominar não havia sido corretamente descrita, haja vista a errônea descrição do nome do loteamento e do bairro em que localizada a via a se denominar, conforme restou previsto no projeto em debate. Ao que nos parece, assiste razão ao prefeito, considerando-se que efetivamente a descrição contida no projeto de lei destoa daquela pela qual o órgão técnico do Poder Executivo se manifestou pela aprovação, em violação ao artigo 3º, inciso 2º da Lei Municipal 5.230. Por este motivo, entendemos pela manutenção do veto aposto à proposição. Tecidas estas considerações, recomenda-se a manutenção do veto pelas razões jurídicas nele invocadas. Assim se manifesta o vereador Rodrigo Facchini, relator, e com ele concordo os demais membros da Comissão de Legislação. Senhor presidente, está lido o parecer. Obrigado, vereador James. Em discussão, o veto total do senhor prefeito. Não havendo em votação o veto total, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o voto, a manutenção do veto, em conformidade com o artigo 22 do inciso 6º da linha B da Lei Orgânica do Município, a presidência comunicará ao senhor prefeito da manutenção do veto. Em segundo turno de discussão e votação, regime de prioridade, em sua redação final, projeto de lei complementar 62/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 6º no requisito urbanístico para o uso do solo, quadro dos usos admitido, anexo 7º, requisitos urbanísticos para a ocupação do solo. Lei complementar número 470, de 9 de janeiro de 2017, que define e institui respectivamente instrumento do controle urbanístico, a estruturação ordenadamente territorial do município de Joinville por parte de integrantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município de Joinville e da outras providências. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Requerimento 252/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, a prioridade de deliberação do projeto 200/2018. Requerimento 252, de autoria do vereador Richard Harrison, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em discussão, o requerimento, não havendo em votação, está aprovado. Esse aqui vai ter que ler os pareceres.
Em primeiro turno de discussão e votação em regime de prioridade, o projeto de lei ordinária 200/2018, de autoria do vereador Wilson Correia, que cria a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização contra a Violência, Maus Trato de Pessoas com Deficiência e da outras providências. Anexado ao projeto de lei 219, de autoria do vereador Tarcísio Tomazoni, e ao projeto de lei 63/2019, de autoria do vereador Cláudio Aragão. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres favoráveis das comissões com o substitutivo global. Passo a leitura do parecer número 8/2019 da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Trata-se da análise do projeto de lei ordinária número 200/2018, de autoria do vereador Wilson Correia, que cria a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização contra a Violência e Maus Tratos às Pessoas com Deficiência e da outras providências. Conforme define o artigo 1º da propositura supracitada, fica eleita a última semana do mês de maio de cada ano para sua comemoração. Preliminarmente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação se manifestou pela aprovação do projeto por meio do parecer número 46/2019, condicionado à adoção de substitutivo, o qual suprimiu o artigo 2º da proposição, dando, assim, uma nova roupagem, conforme segue. Substitutivo global ao projeto de lei ordinário número 148/2018, que institui a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização contra a Violência e Maus Tratos às Pessoas com Deficiência no município de Joinville. O prefeito municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, conforme os artigos 42 e 68, inciso 6º da Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara de Vereadores de Joinville aprovou e ele sanciona a presente lei ordinária. Artigo 1º. Ficam instituídas a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização contra a Violência e Maus Tratos às Pessoas com Deficiência no município de Joinville, a ser comemorado na última semana do mês de maio de cada ano. Parágrafo único. A Semana Municipal de Prevenção e Conscientização contra a Violência e Maus Tratos às Pessoas com Deficiência integrarão o calendário oficial de datas e eventos do município de Joinville. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Agora vem a proposição para ser analisada na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, nos lindes da competência atribuída pelo regimento interno. Parecer do relator. O projeto ora em análise, ressalvado o substitutivo número 148/2018, que suprimiu os artigos 2º e 3º do projeto de lei ordinário número 200/2018, de autoria do vereador Wilson Correia, cria a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização contra a Violência e Maus Tratos às Pessoas com Deficiência e estipula a última semana do mês de maio de cada ano para a comemoração. Contudo, dia 26 de junho de 2019, a eminente Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, mediante requerimento de número 191/2019, em consonância com o artigo 191, parágrafo 4º, inciso 7º, combinado com o artigo 2012 com certeza, artigo 212, do regimento interno desta Casa Legislativa, solicitou a anexação dos projetos de lei número 200/2018, do vereador Wilson Correia, o projeto número 209/2018, de autoria do vereador Tarcísio Tomazoni, bem como o projeto de lei número 63/2019, de autoria do vereador Cláudio Aragão, para formarem uma única propositura por tratar de objeto idêntico e ou matéria correlata. Outro sim, o projeto de lei número 209/2018, da autoria do vereador Tarcísio Tomazoni, instituiu a Semana Municipal da Inclusão Eficiente, determinando a semana do dia 21 de setembro como data comemorativa, norteando-se nesta data pela Lei Federal número 11.133, de 2005, que institui o Dia Nacional da Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. Nesse sentido, a Comissão de Legislação e Redação emitiu parecer favorável ao projeto número 209/2018, condicionado ao substitutivo, o qual suprimiu o artigo 2º ao 9º da proposição ora analisada, ficando com a seguinte redação. Institui a Semana Municipal de Inclusão Eficiente. O prefeito municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, conforme os artigos 42 e 68, inciso 6º da Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara de Vereadores de Joinville aprovou e ele sanciona
a presente lei ordinária. Artigo 1º. Fica criada a Semana Municipal de Inclusão Eficiente, que deverá acontecer sempre na semana de 21 de setembro, onde ocorre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. De mesma sorte, o projeto de lei número 63/2019, de autoria do vereador Cláudio Aragão, institui no mês de setembro, o mês de setembro inclusivo, dedicado à realização de campanhas de inclusão de pessoas com deficiência no âmbito do município de Joinville e tem como fonte inspiradora também a Lei Federal 11.133, de 2005, que institui o Dia Nacional da Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. No entanto, o projeto acima mencionado recebeu parecer favorável da Comissão de Legislação e Redação, deixando a Comissão de Mérito verificar qual a melhor data a ser definida, condicionando ao substitutivo, o qual suprimiu o artigo 2º e 3º da proposição ora analisada, assim como nos projetos anteriores, ele teve nova redação conforme segue. Substitutivo global ao projeto de lei número 63/2019. Institui o mês de setembro inclusivo, dedicado à realização de campanhas de inclusão das pessoas com deficiência no âmbito do município de Joinville. O prefeito municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, conforme o artigo 42 e 68, inciso 6º da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente lei ordinária. Artigo 1º. Institui o mês de setembro dedicado à realização de campanhas de inclusão da pessoa com deficiência no âmbito do município de Joinville. Parágrafo único. O mês de setembro, inclusive, passa a integrar o calendário oficial de eventos do município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Dito isso, foi observado a existência da Lei 8.435, de agosto de 2017, a qual institui a Semana Municipal de Valorização da Pessoa com Deficiência, e define que será a semana de 3 de dezembro de cada ano, em referência ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Outro sim, analisando os projetos, observamos que a instituição de data comemorativa municipal trata-se de propositura que possui viés eminentemente local, cuja competência determina-se tão somente a municipalidade, conforme disposto na lei orgânica deste município. Observamos também que as proposições anexadas não colidem com a Lei 8.435, de 2017, pois esta versa sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, sendo comemorado na semana de 3 de dezembro. Diferente das outras, que em suma são inspiradas na legislação federal, que institui o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência, a ser realizado no mês de setembro. Corroborando o nosso entendimento, no tocante à Lei 8.435, de 2017, há que se destacar o Decreto-Lei número 4.657, de setembro de 1942, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no qual o artigo 2º versa: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Portanto, sendo aprovada tal propositura, a Lei 8.435, de 2017, não será revogada pelos projetos ora analisados, pois mesmo tendo como manto a luta contra a desigualdade da pessoa com deficiência, esses têm um objeto distinto, sendo a lei em vigência vinculada ao mês de dezembro, no qual é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E as proposituras 209, 63, ambas em consonância com a lei federal, ora já mencionada, a qual institui o mês de setembro como data comemorativa. Entre estas, destaca-se o projeto do vereador Aragão, que define o mês inteiro de setembro como mês inclusivo, dedicado à realização de campanhas de inclusão das pessoas com deficiência. É de se destacar que, segundo a Lei 13.146/2015, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim sendo, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência surgiu como forma de garantir a integralização dessas pessoas na sociedade, de maneira igualitária e sem preconceitos. Tecidas essas considerações, tendo como premissa a aplicação e a realização de campanhas de inclusão das pessoas com deficiência, findo a análise do mérito. Conclusão.
Assim, considerando a argumentação acima discorrida, recomendo, quanto ao mérito, a aprovação, condicionada à adoção do substitutivo sugerido abaixo, dos projetos de lei número 200/2018, de autoria do vereador Wilson Correia, e do projeto número 209, de autoria do vereador Tarcísio Tomazoni, bem como o projeto de lei número 63, de autoria do vereador Cláudio Aragão. Substitutivo ao projeto de lei ordinária número 200/2018. Institui o mês de setembro inclusivo, dedicado à realização de campanhas de inclusão das pessoas com deficiência no âmbito do município de Joinville. O prefeito municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 42 e 68, inciso 6º da Lei Orgânica do Município, faz saber a Câmara de Vereadores de Joinville aprovou e ele sanciona a presente lei ordinária. Artigo 1º. Institui o mês de setembro dedicado à realização de campanha de inclusão da pessoa com deficiência no âmbito do município de Joinville. Parágrafo único. O mês de setembro inclusivo passa a integrar o calendário oficial de eventos do município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Assim, se manifesta o vereador Roque Matei, relator e secretário da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Com ele concordam os demais membros daquela comissão. Parecer número 231 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Cabe observar que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação se manifestou individualmente e em separado sobre cada uma das proposições mencionadas, oferecendo os substitutivos individuais pertinentes. Não obstante, houve a realização desta análise individual realizada pela Comissão de Legislação sobre cada um dos projetos em questão, lastreada em razões de conveniência e oportunidade, no caso mérito, e entendeu por bem que a Comissão de Cidadania anexá-los para sua melhor apreciação. Reitera-se na apreciação conjunta das proposições, a Comissão de Mérito acima mencionada apresentou o substitutivo para, em um só texto, contemplar os intentos de todas elas, de forma a substituir suas redações originais e seus substitutivos individuais. Da análise. As emendas e substitutivos são proposições acessórias apresentadas exclusivamente por parlamentares, isto é, não se admite aos titulares da iniciativa extraparlamentar a legitimidade para a apresentação de emendas. Nessa esteira, desde logo, se evidencia que as prerrogativas de iniciar o processo legislativo e de apresentar emendas legislativas encerram situações distintas, cada qual relacionando-se com um momento particular do processo legislativo. Assim, em que pese o processo poder ser inaugurado por agentes externos ao Parlamento, é certo que a incumbência para apresentar emendas e substitutivos relaciona-se diretamente com as funções institucionais das casas de leis. E, ademais das premissas já delineadas, a prerrogativa de apresentar emendas e substitutivos a proposições originárias de legitimados diversos tem contornos mais amplos do que aqueles previstos para a inauguração do processo legislativo em si. Sendo assim, permite-se ao parlamentar, por essa via, alterar, de forma amplamente considerada, textos de proposições cuja iniciativa seja reservada a membro de outro poder. Tem-se entendido, pois, que a apresentação de emendas por parlamentares em matérias cuja iniciativa não lhes toca apenas encontra óbice em duas situações peculiares: a proposição acessória que implique em aumento da despesa e aí a ausência de pertinência temática entre a proposição acessória e a proposição principal. Verifica-se, assim, que a proposição acessória apresentada no bojo da proposição de outro legitimado não pode apresentar incremento de despesa e a abrangência legislativa das emendas encontra-se estritamente delimitada pelos contornos normativos estabelecidos na proposição principal. Ademais das considerações acima, a exemplo do que ocorre na proposição principal, a acessória se encontra estritamente vinculada às regras que disciplinam o processo legislativo. Estabelecidas essas premissas inaugurais, observa-se quanto à proposição apresentada que não há implicação de qualquer espécie de despesa do Poder Executivo, não há ou há pertinência temática entre os textos das proposições principais e acessórias, e c. respeitados os dispositivos do regimento interno que trata da admissibilidade das emendas. Assim,
Em princípio, não se identificam elementos que eventualmente possam atentar contra as formalidades ao devido processo legislativo e, igualmente, que possam violar os princípios constitucionais ou ordenamento jurídico das leis. Tecidas essas considerações, recomenda-se a aprovação do substitutivo ofertado. Desta maneira, se manifesta o vereador Fábio D'Alonso, relator, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Senhor presidente, estão lidos ambos os pareceres. Colegas vereadores, nós temos o vereador inscrito Odir para discutir esse projeto, Cláudio Aragão, Wilson, James Schroeder e Fábio D'Alonso. Então, eu sugiro que a gente deixe a discussão para amanhã, tá? Desse projeto de lei que, na verdade, são 3 vereadores que são autoria. É eu, o vereador Lio e o vereador, o Tarcísio, do PSDB, né? Quando esteve aqui assumindo o lugar do vereador Odir. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV, declara encerrada a presente sessão ordinária e convoca as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 14 de agosto de 2019, quarta-feira, às 17 horas, nesse plenário. A sessão está encerrada.